Olá, mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor, que sempre é o objetivo, né, desse canal, dessa hora de vídeo. Então, eu gostaria de falar hoje a respeito dos projetos dos seres humanos, né, da nossa autossuficiência, se é assim que se pode dizer. Às vezes nós fazemos tantos planos e projetos achando que a nossa vida está no nosso controle, o tempo, as decisões, as tomadas de decisões, e esquecemos que tem um Deus que é soberano e controla tudo, né? O mundo inteiro, as estações do ano, a chuva, o sol, a natureza. Ele está no controle de todas as coisas e muito mais das nossas vidas. Ele tem cada dia da nossa vida contado e Ele sabe o que vai acontecer conosco. Muito antes de nós termos a menor noção quantos dias nós vamos viver, o que vai acontecer conosco. Então, gostaria de falar a respeito dos nossos projetos, quão falíveis nós somos, quão limitados nós somos, e às vezes nós nos sentimos tão autossuficientes, arrogantes. Então, o texto que eu escolhi para a nossa meditação nesse dia está em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, que fala dos planos dos seres humanos, né? Da altivez, da arrogância com que às vezes nós falamos dos nossos projetos, como se nós fôssemos donos da nossa vida, donos do nosso futuro. Então fala assim: prestem atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá um ano e exploraremos um negócio lucrativo. Como é que sabe o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que parece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos, e uma presunção assim não agrada ao Senhor, a Deus, e ela é maligna. Então está falando aqui que tudo que nós formos fazer nessa terra, todos os projetos, todos os nossos planos que nós temos no nosso coração, na nossa mente, nós temos que colocar na direção e no controle do Senhor, pedir a Ele a orientação, pedir para que Ele nos abençoe, nos ajude e que dê certo os nossos planos, os nossos projetos, os nossos desejos. Aí você pode falar assim: nossa, mas é errado fazer planos, fazer projetos, querer alguma coisa, querer um trabalho, querer fazer uma viagem, querer fazer um negócio? Claro que não. Isso tudo é do nosso ser, né? Nós estamos aqui nessa terra para poder viver. E quando nós vivemos nessa terra, nós temos que ter sonhos, né? Temos que planejar, temos que ousar querer algo, né? Igual que está falando, fazer uma viagem, fazer negócio. Mas nós devemos estar na nossa cabeça que a nossa vida é falível. Aqui a palavra está falando, né, fazendo uma comparação, que a nossa vida é como uma neblina que surge pela manhã e que logo vem o sol, né, dissipa, ela acaba com a neblina. Então vocês já repararam que às vezes nós acordamos, principalmente no inverno, né, a neblina está baixa e a gente não tem a visibilidade, aquela cerração que a gente fala.
Aí logo o sol aparece e aquela neblina, aquela branca, coisa branca que impedia a gente de ver, já sumiu. Então o escritor da palavra aqui está comparando a nossa vida com essa neblina. A brevidade, né? Que é rápido demais a passagem do ser humano aqui na Terra. Às vezes a gente pensa assim, puxa, quem viveu 100 anos viveu muito. Mas para Deus 100 anos não é nada diante da eternidade. Então a nossa vida é muito passageira aqui. A gente passa, a gente nem percebe. De criança a gente vira adolescente, de adolescente a adulto, e de adulto nós chegamos à velhice sem ver, né? Quando a gente acorda, a gente já está na velhice e a nossa vida está se passando. Então, e quem consegue, né, passar por essas etapas todas da vida? Porque muitos são abreviados, né? Morrem crianças, morrem jovens, adolescentes, não conseguem chegar à velhice. Então, o que a palavra está falando é que nós devemos colocar os nossos projetos, os nossos planos diante do Senhor e falar assim: se o Senhor quiser, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer essa viagem, eu vou fazer essa faculdade, eu vou construir essa casa, eu vou construir uma família, eu vou me casar, né? Eu vou me formar, eu vou fazer qualquer plano, mas debaixo da proteção e da graça de Deus. Porque aí eu não vou estar colocando a minha confiança em mim mesmo, nas minhas próprias forças, na minha inteligência, na minha capacidade. Eu vou estar colocando tudo diante de Deus, né? Na dependência dEle, sabendo que Ele pode me conceder, nos conceder a vitória sobre qualquer projeto, sobre qualquer intenção que nós tivermos nessa terra. Porque tá falando a palavra do Senhor aqui no final. E quando nós nos achamos autossuficientes, que nós não precisamos de Deus, que nós podemos fazer tudo de acordo com a nossa cabeça, de acordo com o nosso querer, se torna uma presunção. E isso não agrada a Deus. E se torna maligno. Se torna uma coisa vinda do inimigo das nossas almas. A presunção, a autossuficiência, né? O inimigo das nossas almas também, um dia, a palavra diz que ele não quis depender de Deus mais, não quis glorificar a Deus, quis ser igual, estar no mesmo patamar de Deus, né? E o orgulho cresceu o coração dele e ele foi expulso do céu. Porque antes ele era um anjo. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a arrogância, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, nos achar autossuficiente, nos achar que nós não dependemos de Deus, porque é uma mentira muito grande. Deus tem os nossos dias nas mãos dele. E quando ele disser, pronto, acabou os seus dias, não tem inteligência, não tem cientista, não tem ninguém que pode dizer o contrário. Então eu coloco essa questão diante de nós nesse dia, que nós possamos, todos os dias da nossa vida, nos colocar debaixo da dependência total do Senhor. Pedir Ele que abençoe os nossos planos, os nossos projetos, todos os nossos sonhos, porque aí eu tenho certeza que nós vamos ter sucesso diante das questões da vida, né? Quando nós acordarmos pela manhã, colocarmos os nossos projetos do nosso dia, tudo que nós temos para fazer naquele dia, na dependência do Senhor, pedir a bênção dEle sobre os nossos projetos, as nossas decisões, a orientação dEle, para que nós possamos ter um dia de paz e os nossos planos e projetos, negócios, viagens, planos, casamentos, tudo que nós sonhamos em realizar, obtenha sucesso
junto do Senhor. Amém? Que Ele te abençoe e ajude a você com seus planos, projetos e propósitos, que eles possam ser abençoados pelo nosso Deus. Amém?